já pegar a tua Bíblia, e eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo para que nós possamos juntos ouvir a palavra. Faça isso em Apocalipse. Pegue sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para que você possa pegar a sua Bíblia junto comigo. Pegue a sua Bíblia. Vamos meditar. Tem algumas pessoas, Cauê, Felipe, né, tá aqui conosco. Tem algumas pessoas que já chegaram depois, mas que estão aqui com a gente. Então pega a sua Bíblia, abra conosco em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 7, do que diz a palavra do Senhor Jesus para a nossa vida nesta noite. São 22 horas e 4 minutos e Deus tem uma palavra para a gente, para que nós possamos aqui receber da parte do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor, enquanto você... Apocalipse capítulo 3 e versículo 7 do que diz o texto da palavra, e diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, mas o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que está desde o céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos aqui, irmãos, um texto maravilhoso, aonde nós podemos nesta noite compartilhar com você aquilo que Deus quer tratar com a gente, aquilo que Deus quer tratar comigo e de alguma maneira nos ensinar nesta noite. Esse livro de Apocalipse é um livro cheio de mistérios e de muitas revelações, mas me parece que essas cartas escritas para 7 igrejas da Ásia, elas são cartas escritas com um propósito. As cartas que foram escritas para essas igrejas, ela tinha um objetivo, ela tinha uma direção. Mas me diga, qual as igrejas da Ásia? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, porque esse texto que nós lemos foi para a igreja de Filadélfia, e Laodiceia. Então temos aqui as cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. É interessante, antes da gente começar a tratar desse texto, dizer a você que a maneira que Deus olha para a gente é diferente, porque cada um de nós temos as nossas diferenças e intimidades com Deus.
Eu tenho a minha maneira de ser cristão, você tem a sua maneira de ser cristão, mas a gente tem uma direção, a gente tem uma bússola, a gente tem algo que nos guia para o caminho certo. E o que nos faz guiar para o caminho certo, nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é a palavra de Deus. Mas a maneira, os conceitos, os pensamentos, o jeito de agir, a maneira do trato, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira que a gente age como cristão, a maneira que a gente se conduz como cristão, tem as suas diferenças, porque tem alguns que nesta caminhada já estão bem adiantados, tem outros que na caminhada estão começando agora. Então, nós não podemos julgar aquele que aceitou a Jesus hoje, porque é uma caminhada de começo, está começando a caminhar. De alguma maneira Deus vai trabalhar nesta vida e daqui um pouco esta pessoa vai estar como a gente, caminhando como a gente com segurança e sabendo verdadeiramente para onde vai. Mas essas igrejas da Ásia, o apóstolo João, quando ele é preso na ilha de Patmos, Deus ele dá esta revelação e ele escreve isto para a igreja. A igreja de Éfeso, não é? Que está como referência, texto referente em capítulo 2, do 1 ao 7, você vai ver Deus falando através desta carta para a igreja de Éfeso. Primeiro, Deus ele elogia esta igreja de uma maneira grandiosa, porque a gente percebe que quando a gente lê esse texto do capítulo 2, do 1 ao 7, a gente vai ver que Deus vai elogiar o trabalho desta igreja. Era uma igreja que trabalhava arduamente, era uma igreja que era perseverante ao Senhor, era uma igreja que perseverava e era uma igreja que trabalhava, e os irmãos trabalhavam de uma maneira grandiosa. Mas também Deus nesta carta ele faz elogios à igreja de Éfeso, mas também ele repreende esta igreja. Deus já repreendeu você? Certamente que sim, porque às vezes a repreensão de Deus na nossa vida, e até mesmo através da palavra, não é para matar a gente, mas a repreensão de Deus na nossa vida é para acordar a gente daquilo que a gente está fazendo errado. Então toda repreensão, não é? Ou toda palavra que repreende, toda palavra dura, geralmente é dada por alguém que ama a gente. Às vezes a gente tem alguém que caminha com a gente e esta pessoa ela está errando, mas pelo fato de não ter amor, ter medo de falar, você deixa aquela pessoa errar, e ela vai errando e ela vai falhando, mas você não chama aquela pessoa para tratar com ela, e de maneira de tratar uma maneira saudável, suportando e ensinando aquela pessoa. Então, como nós humanos, Deus também superior às nossas limitações, ele também trata e ele repreende a igreja de Éfeso. Ele elogia, não é? Na referência do capítulo 2, o 7, sobre a igreja de Éfeso, ele diz: olha, essa igreja trabalha arduamente, essa igreja é perseverante, portanto, esta igreja de Éfeso, ele abandonou o seu primeiro amor. E qual era o que é o primeiro amor para você? Não é? Muitos se desviaram do princípio da força, porque eu lembro, e eu tenho essa força, graças a Deus eu conservo esse desejo de servir a Deus até hoje, eu conservo. Mas a gente sabe que quando alguém entrega a sua vida para Jesus, há um fogo, não é? Há um desejo. A pessoa quer sair para evangelizar, quer estar na escola dominical, esta pessoa quer descer as águas. De alguma maneira, esta pessoa ou este crente, ele quer estar em todo lugar fazendo uma obra de manhã, de tarde, de noite. E alguns dizem assim: mas rapaz, você só vive na igreja. Mas o que é isso? É o primeiro amor, não é? O primeiro amor eu não poderia comparar a um relacionamento entre uma mulher, porque é muito profundo, não é? Mas é semelhante a isso. Nas cartas de Cantar de Salomão, a gente vê Deus falando com a sua igreja através dos escritos de Salomão. Então podemos dizer que quando você começa a se relacionar com alguém, eu estou falando com homem e mulher, entre homem e mulher, não é? Quando você começa a ter um relacionamento com alguém, a gente
percebe que este relacionamento de início, eu vou dizer, o primeiro ano, o primeiro 6 meses, é um relacionamento muito ativo, é um relacionamento que às vezes no celular diz assim, desliga você, não, desliga você, desliga você primeiro, depois desliga, aí fica aquela luta para quem vai neutralizar aquela conversa primeiro. Por quê? Porque é o primeiro amor, né? O primeiro amor nos traz um desejo de esperança, de ânsia, de vontade, de envolvimento. A gente quer estar participando constantemente da vida daquela pessoa, porque é o primeiro amor, é a primeira caminhada, não é? É o primeiro tempo de relacionamento. Então, quando isso acontece, há um fogo, há um desejo de servir a Deus. E a carta em Éfeso, capítulo 2, do 1 ao 7, vai dizer que a repreensão de Deus para este povo, apesar de ser perseverante, apesar de ser árduo, tinha alguns irmãos que tinha abandonado o primeiro amor. Eu não sei se é seu caso, não sei se você já era componente da campanha evangelizadora, se você estava na escola dominical, se você tinha desejo de estar na igreja mais cedo e houve um comodismo durante a trajetória ou durante a sua caminhada, e hoje você já não tem mais esse primeiro desejo. Você é alguém que persevera, porque continua servindo a Jesus de uma maneira, né, que diante das provações, diante das lutas, você não desiste. É alguém árduo, porque ainda há alegria dentro de você de louvar, ainda há alegria dentro de você de pregar a palavra, mas o primeiro amor, a primeira caminhada, aquele desejo inicial, ele cessou. Então esta é a repreensão para a igreja de Éfeso. Ele elogia trabalho árduo e é uma igreja perseverante, mas também ele vai repreender, dizendo que muitos irmãos da igreja de Éfeso abandonaram o seu primeiro amor. E ele agora vai trazer uma receita, não é, para esta igreja de Éfeso, né? Ele vai dizer assim, olha, vocês precisam agir, e de que maneira? Ele vai dizer assim, lembra-se e arrepende-se, não é? Não temer e ser fiel. Então é a ação que Deus determina para esta igreja. Para a igreja de Esmina, né? Esmina, aonde a gente pode encontrar os textos sobre esta igreja, também em Apocalipse, capítulo 2, do versículo do 8 ao 11, Deus ele faz um elogio também para esta igreja. Ele vai dizer que esta igreja ele sofre perseguições. E eu não quero me explanar ou me ter muito e trazer muito conteúdo de cada igreja ou de cada carta, porque o alvo não é falar sobre essas igrejas, não. Eu não estou fazendo um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, não. Eu só estou aqui pincelando, trazendo aqui um pouquinho daquilo que a gente já leu sobre cada uma dessas igrejas, porque o objetivo aqui é falar sobre a igreja de Filadélfia, e aí depois a gente vai entrar nesse texto. Alguém está me entendendo aí? Diga amém. Então a igreja de Esmina, no capítulo 2, do 8 ao 11, tem um elogio da parte de Deus, e o elogio é esse, olha. É uma igreja que sofre perseguições e uma igreja muito pobre, a igreja de Esmina, não é? Era uma igreja carente, era uma igreja de irmãos humildes, era uma igreja que tinha uma comunidade com dificuldade, não é? Mas era uma igreja também perseguida. Então, mesmo sendo perseguida e mesmo na sua fraqueza financeira, mas era uma igreja que recebe o elogio da parte de Deus como uma igreja forte. Não há repreensão da parte de Deus quando nós lemos a referência que está no capítulo 2, do 8 ao 11, dessa carta para Esmina. Não há nenhuma repreensão, há apenas esse elogio da parte de Deus, que é um reconhecimento de uma igreja que é perseguida e de uma igreja que mesmo na sua pobreza, mas adorava a Deus. E existe uma palavra nesta carta de Deus para esta igreja que Deus diz assim à igreja: não tema, seja fiel, né? Então essa é a palavra que Deus ele determina para a igreja de Esmina.
Existe uma outra, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, a gente precisa ler ainda em Apocalipse capítulo 2, versículo do 12 ao 17. E aí a gente vai ver Deus elogiando também esta igreja, esta carta da igreja de Pérgamo, quando ele diz assim, olha, era uma igreja que permanecia fiel à fé, no amor e serviço com eficiência. Então a igreja de Pérgamo era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que permanecia fiel ao Senhor, fiel na palavra, não é? Fiel no princípio cristão. Era uma igreja que, diz aqui o texto, a igreja de Pérgamo, né? Era uma igreja que tinha as suas transgressões diante da palavra de Deus, mas era uma igreja que ainda era fiel. Alguns irmãos daquela igreja ainda tinham uma fidelidade com Deus, e a fé de alguns irmãos ainda era acrescentada diante da palavra. Mas há uma repreensão de Deus também para esta igreja, que quando você lê do capítulo 2 a 12 ao 17, capítulo 2, versículo do 12 ao 17, que trata da igreja de Pérgamo, você vai ver que há uma repreensão. E esta repreensão da parte de Deus é porque esta igreja transigiam, não é? Na sua caminhada com Cristo. Aí Deus repreende ela também, ou dá uma palavra de ação. Ele diz assim: arrependei-vos. Então era uma igreja que no cenário cristão era uma igreja que não estava tão firmada com Cristo assim. Aí temos a igreja de Tiatira, que está em capítulo 2, do versículo 18 ao 29. O elogio de Deus sobre ela é uma igreja de amor, fé e serviço, mas era uma igreja que Deus, ele chama a atenção desta igreja. Quando Deus repreende ela, aí diz assim que esta igreja de Tiatira, depois você lê esse texto para que você possa entender melhor aquilo que eu estou falando. Mas a repreensão de Deus para esta igreja era uma igreja imoral, cheio de imoralidade diante do Senhor. Quando a gente fala de imoralidade, era uma igreja que não preservava o testemunho, entende? Porque o testemunho está atrelado também à moral da gente, à ética da gente, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente trata, não é? A maneira que a gente recebe, a maneira que a gente dá, a maneira que a gente vende, a maneira que a gente trabalha. Então, tudo isso está atrelado à moral da gente, à ética da gente, não é? Existe uma cadeira chamada ética cristã, que aí a gente aprende muita coisa sobre essa questão da moralidade do homem. Então, a repreensão de Deus para esta igreja de Tiatira era que ainda era uma igreja que estava se tornando uma igreja imoral, de gente desonesta, de gente que não assumia suas responsabilidades. Mas Deus repreende também esta igreja, e Deus diz para ela assim: olha, arrependeis. Aí temos a igreja de Sardes, que está no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Deus também faz um elogio a esta igreja, e Deus vai dizer que é uma igreja muito eficiente. Que bom, né? Deus nos olhar como uma igreja eficiente. Mas também não faz nenhuma repreensão para a igreja de... tem uma repreensão da igreja de Sardes, que era uma igreja superficializada. Era uma igreja que... era uma igreja eficiente, a igreja de Sardes, mas era uma igreja superficial. Ela parecia uma igreja, você está entendendo? Ela parecia ser igreja. Deixa eu te trazer algo mais, que você possa ter um entendimento melhor sobre esta igreja aqui. Eu posso até fazer uma linha aqui, uma ligação, como um sepulcro caiado, entendeu? É alguém que por fora está perfeito, não é? Geralmente não é assim. Quando você vai no túmulo, você vai ver lá que por fora tem pedra de mármore, está arrumado, tem jarros, está tão bonito, tão organizado. Mas se você abrir aquilo ali, dentro há restos mortais, há alguém que está morto. Então
Deus ele vai tratar com esta igreja, repreendendo a igreja, como uma igreja que é superficial, não é? É uma igreja que possivelmente não estava dentro da vontade do Senhor. E tem uma repreensão para ela também, aonde Deus traz uma coisa assim: desperte e se arrepende. Então era uma igreja que precisava ser trabalhada por Deus. Na verdade, ela precisava ser trabalhada pelos irmãos daquela igreja. Era uma igreja que não estava estruturalmente bem formada. Era uma igreja que servia possivelmente a Deus, o Evangelho de Cristo, apenas por palavra. Você conhece alguém assim, que serve a Deus só por palavra, não é? A gente está num momento agora que nós não estamos podendo mais entrar na igreja, e até entramos, fazemos um culto lá com 5 irmãos, 6 irmãos, né? Isso acontece, né? E fazemos as nossas lives dentro da igreja, mas já tem muitos irmãos dentro de casa, não é? E você sabia que tem muitos irmãos hoje que caminham conosco, caminham conosco. Eu não estou falando da nossa área, e pode até ter na nossa área também, como em todo lugar sempre tem, mas que estão gostando dessa quarentena, estão gostando desta igreja fechada, porque estão pecando mais, estão errando mais, porque eu sempre digo que a nave da igreja, o templo, não é? Dá um sinal para nós de respeito. Por exemplo, você vai cantar no conjunto, vai cantar na comissão, você vai cantar nos jovens, no 10 da igreja, você vai para a igreja para cultuar, você vai para uma santa ceia como membro da igreja. Então o que acontece? Como membro da igreja, quando você entra para cear, então há um temor da parte de Deus, e o pecado às vezes ele quer entrar, mas você não permite, porque tem que cear, tem que ir para a igreja, tem um compromisso lá no conjunto, tem um compromisso lá na comissão, não é? Então isso te traz possivelmente, né, uma proteção para o pecado. Não estou dizendo que o templo é uma proteção para o pecado, me entenda. Quem protege a gente do pecado é o próprio Deus, né? É Deus que nos segura, é Deus que trata da gente, é Deus que cuida da gente, é Deus que fecha a gente. Mas pelo fato de alguém não estar indo à igreja, pelo fato de alguém não estar cultuando, não cear na igreja, possivelmente está dentro de casa, e às vezes assistindo muito a Rede Globo, e às vezes assistindo e ouvindo tanta coisa, às vezes está no meio de uma família que não está bem estruturada espiritualmente, que alguém bebe, que alguém dança, que alguém canta alguma coisa, alguma música, e sei lá qual é as músicas que se toca, porque se você me perguntar qual o sucesso do mundo hoje, eu não sei te dizer. Se você me perguntar quais os louvores da igreja, eu sei te falar, né? Apesar que tem muitos cristãos que caminham conosco que no celular dele ele também é superficial, porque ele bota o fone de ouvido, bota pluga lá no celular, e aí, olha, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, ele vai ouvir, ela vai ouvir o que quer ouvir. Então tem muitos que possivelmente está como esta igreja aqui, não é? De Sardes, superficial, estão vivenciando dentro de casa no pecado. Tem muitos que estão pecando, adulterando, bebendo, se prostituindo nas redes sociais, pelo WhatsApp. Eu vou falar, porque Deus está mandando eu tratar desse assunto com alguém que está me ouvindo aí dentro de casa agora, né? Tem gente que não dorme, eu não estou dizendo que não dorme porque está louvando, não dorme porque está ouvindo a palavra, mas tem muita gente que aproveita este momento das portas da igreja fechada, o pastor longe, né? Todo mundo distante dela, para poder pecar, irmãos. Então tem muitos cristãos que estão vivendo, e eu não quero pensar assim, né? Que quando as portas da igreja abrir, muitos cristãos que voltarem para a igreja, possivelmente antes de cear, vão ter que pedir perdão, né? Porque tem muita gente pecando dentro de casa.
encontrando novos relacionamentos, bebendo, cantando música do mundo, participando de grupos que não é de crente, entendeu? Alguém chama, participa deste grupo aqui, aí alguém vai lá e entra e você tá lá, no grupo de piada, no grupo de pagode, no grupo de funk. O que é que você tá tratando com este povo se não é o seu povo, não é? Se a linguagem desse povo não é a mesma que a sua. Então a igreja de Sardes é uma igreja, era eficiente quando estava trabalhando para o Senhor, mas era uma igreja superficial. Ela gostava de pecado. E a gente sabe que tem muitos cristãos que caminham, que têm a mente cauterizada. É crente que gosta do pecado e quer servir a Deus, achando que Deus não está vendo, que Deus dorme, que Deus deixa se escarnecer. Mas você tome cuidado na sua caminhada, não é? O Deus que a gente serve, ele é fiel, ele é justo. O Deus que a gente serve, alguém diz assim, mas o Deus que eu sirvo é amor. Ele é amor, mas também ele é justiça, ele é justo, não é? E a gente sabe que muitos cristãos neste momento estão meditando na palavra dentro de casa, estão lendo livros, estão louvando, participam desta live comigo. Olha, tem gente que não aguenta participar de uma live como essa. Você sabia? Ele entra, aí quando vê alguém pregando uma palavra, aí ele sai de imediato, porque não há interesse dele. Ele não tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Ele não tem desejo, não. Ele tem desejo de ouvir pagode, ele tem desejo de ouvir fofoca, ele tem desejo de... E se você quiser, neste momento, tá passando aqui e não ficar, quem tá perdendo é você mesmo, irmão. Viu? Porque é assim... existe hoje, durante todo o dia, muitas lives, mas tem poucos crentes. Às vezes eu entro na página dos irmãos que estão pregando para ver um pouquinho, para ouvir lá a palavra que os irmãos estão tratando, pastores amigos, como o pastor Alexandre, pastor Cleudemir, entre outros, né? Esdra Cabral, eu ouvi um pouco da palavra, entre outros grandes amigos e pastores, Maurício, né? Isaías também, pastor Isaías, entre outros que participam conosco nesta caminhada. A gente sente esse desejo de poder parar e ouvir, e a palavra ela é uma água, né, que vai entrando dentro da gente, e a gente vai ficando com mais sede, porque a palavra ela dá sede pra gente. Mas já tem tantos cristãos que o pecado já está dominando a sua mente de uma maneira que não adianta passar álcool gel, não adianta, né? Não adianta, porque o álcool gel só vai te livrar do Covid-19, mas ela não tem desejo mais de abrir a Bíblia dentro de casa, de ouvir os irmãos pregar, de louvar com os irmãos, de cultuar com a sua casa, com a sua família, já não tem mais esse desejo. Mas eu espero que eu não esteja falando com alguém assim. Espero que todos os irmãos que estão nos ouvindo agora possam estar recebendo e certamente estão comigo aqui porque gostam de ouvir a palavra do Senhor. Então, a igreja de Sardes, ela era uma igreja eficiente, esse é elogio, mas também era uma igreja superficial. E Deus, ele traz uma palavra para ela nesta carta que diz assim: desperta, arrepende-se, não é? E guarda aquilo que tem. Esta é a palavra. E a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está no texto em capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 ao versículo 22, que vai dizer assim: na verdade a igreja de Laodiceia é uma igreja que nem tem elogio. Se você ler toda a carta do capítulo 3, do versículo 14 ao 22, eu li toda a carta, eu não achei um elogio. Meu pastor Isaías, que está aqui conosco, eu não achei um elogio. Isaías Alves, né? Isaías Feitosa, eu não achei um elogio para a igreja de Laodiceia. Eu não achei um elogio para a igreja de Laodiceia. Também está conosco o nosso genro Davi, está aqui conosco. Paulo também está aqui conosco, Paulo Júnior. Olha, Gilberto, meu amado amigo, irmão, estava ouvindo o seu programa ao lado da sua esposa. Uma bênção de Deus, Deus abençoe. Então não há nenhum elogio para a igreja de Laodiceia.
né? E também não há repreensão, porque também não há elogio. Mas a gente, quando lê esta carta de Laodiceia, do capítulo 3, do versículo 14 a 22, a gente vai ver que há uma determinação de arrependimento, entendeu? Deus, ele repreende esta igreja de uma maneira para chamar para se arrepender. Então, a igreja de Filadélfia, a gente precisa entrar agora no texto, porque tudo que eu estava falando era a introdução. Mas nessa igreja de Filadélfia, parece que Deus fala diferente para ela. Para a igreja de Filadélfia, Deus fala diferente. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada por Átalo II. E esta cidade hoje, inclusive ela foi reconstruída, a cidade de Filadélfia. Eu não sei dizer o ano, né, ou o século, mas ela foi teve a ajuda do imperador Tibério. Isso é só para os teólogos que gostam, né, desses pontos. Assim a gente vai lembrando e vai tratando. E a cidade de Filadélfia, ela tinha um nome, né, ou um significado, que esta cidade de Filadélfia, ela tinha um significado de a cidade do amor fraterno. Veja, cidade do amor fraterno era o significado deste nome Filadélfia. Hoje a gente sabe que a cidade de Filadélfia é uma cidade turca e ela está situada lá em Alexandria, eu acho, né? E ela fica a 130 quilômetros, ela ficava a 130 quilômetros a leste da cidade de Esmina. Então, irmãos, Deus escreve esta carta para a igreja de Filadélfia, e a carta começa a partir do versículo 7 do capítulo 3, e é aqui que a gente vai começar a nossa palavra, e é aqui que Deus, ele agora que vai falar com a gente de uma maneira mais poderosa. Porque a carta, ela começa assim, leia comigo o texto, versículo 7 do capítulo 3, vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Este é o versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse. É interessante que quem escreve esta carta não é qualquer um. Deus, ele chama primeiro as igrejas para uma responsabilidade. Deus chama as igrejas para a responsabilidade de santificação. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, olha, o Deus que você serve é um Deus de santidade. O Deus que você serve é um Deus que não pode haver mistura na nossa caminhada com Ele. Porque o Deus que nós servimos, Ele é santo, e Ele é santo em toda maneira de viver. É assim que ele diz para a gente: sede santo em toda maneira de viver. Então a primeira coisa que a carta, o início desta carta é: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, diz o que é santo. O que é santo. O seu Deus, ele é santo. O Deus que nós servimos, ele é santo. O Deus que você serve, ele é santo. O Deus que eu sirvo, ele é santo. O Deus que nós servimos e servimos com alegria, ele não pode de alguma maneira servirmos a ele de todo jeito. Não, porque o Deus que nós servimos, ele também exige de cada um de nós santidade. Ele exige de cada um de nós santidade. Ele quer que a gente seja santo, e esta palavra santificação é separação do mundo. E uma grande dificuldade que a gente encontra hoje é se separar das coisas do mundo, porque nós estamos no mundo, não é? E pelo fato da gente estar no mundo, acordar no mundo, estar no mundo, caminhar, temos que trabalhar, temos que nos relacionar com pessoas que não são cristãos,
nos faz, às vezes, nos misturar. E aí é preciso que a gente tenha este cuidado. Porque aquele que é santo, ele escreve esta carta para a igreja de Filadélfia. E o texto vai dizer que ele é santo e que ele também é verdadeiro. Eu estava lembrando no texto, aqui, neste momento, e eu quero ler esse texto para você, aproveitando o recurso aqui do meu computador, né? Em Levítico capítulo, porque Deus já trata de santidade desde o início. Mas porque Deus só está falando de santidade agora no Novo Testamento? Não, desde o Antigo Testamento que Deus ele vai tratar de santidade. Então ele trata com o povo hebreus, ele trata com o povo de Israel, depois que o povo sai do Egito. Em Levítico capítulo, deixa eu ver aqui, 11, versículo 45, ele vai dizer assim, olha, se você quiser notar: eu, o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Veja o que é que Deus está tratando aqui. Deus vai dizer assim: quem resgatou você da onde você está, para a posição que você está, ele é Deus, foi Deus. A gente está aqui com algumas pessoas que possivelmente bebiam, se drogavam, se prostituíam. Você mesmo que está me ouvindo agora. Hoje alguém olha para você, aí diz assim: não, ele mudou, ele é diferente. Alguém lhe dá crédito, alguém lhe dá confiança, alguém chama você de irmão, alguém lhe abraça. Se alguém vai tratar alguma coisa com você hoje, há uma credibilidade, mas algum tempo atrás não era assim. Havia uma desconfiança das pessoas para tratar com você, porque você mentia, você não demonstrava confiança para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe. Então, quando Deus ele trata aqui aos filipenses, e ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve isto e diz o que é santo e o verdadeiro, ele vai dizer assim: olha, quem está falando com você é quem é santo, é quem é santo. Quem tirou você da onde você está foi Deus. Entende isso? Foi Deus. E se Ele tirou você da onde você estava e te colocou na posição que você está, Ele é o responsável agora de poder tratar com você. Porque no versículo 45 de Levítico, capítulo 11, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para o seu Deus. E ele vai dizer assim, olha: por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Não dá para servir a Deus de toda maneira. Não dá para servir a Deus trazendo consigo um bocado de bagagem. Tem gente que anda com bagagem. Tem gente que diz assim, olha, eu não mudo, eu nasci assim, eu sou desse jeito, ninguém consegue me mudar. Se alguém me quiser por perto, tem que me aturar da maneira que eu sou. Ei, não é desse jeito não. O Deus que chamou você é santo e Ele exige de você santidade, separação. Porque, olha, às vezes ninguém se separa por causa dos privilégios. As coisas materiais e o pecado muitas vezes se torna coisa boa para aqueles que gostam de pecar. Servir a Deus com lealdade não é fácil. Servir a Deus com retidão não é uma proposta muito boa, porque na regra de Deus é diferente. O Antigo Testamento, me parece que a lei, o tempo da lei, era mais suave do que o tempo da graça. Servir a Jesus, ele vai dizer assim, olha, para me servir, você tem que se humilhar. Os últimos serão primeiro, é diferente do mundo. No mundo é o primeiro, é o melhor, é quem chega mais rápido, é quem tem mais força, é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais poder. No mundo não é desse jeito, mas com Cristo a coisa é diferente. Então, ter Deus como Senhor da sua vida faz com que a gente renuncie aquilo que Deus não quer.
Faz com que a gente deixe aquilo que Deus não quer que esteja agregado a gente. E tirar aquilo que a gente gosta e Deus não quer, dá trabalho. Aleluia, aleluia, aleluia. Arrancar da gente aquilo que a gente ama mais e a gente tem que deixar por renúncia e a gente tem que largar, porque a gente sabe que quanto mais a gente se aproxima daquilo que Deus não quer que a gente tenha na mão, não é? A gente se afasta de Deus. Aí pra gente se afastar daquilo dá trabalho, dói, a gente fica estressado, a gente não dorme direito, as pessoas ficam irritadas porque não quer perder. Aleluia, 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 aleluia. Porque foi Deus que tirou você do lugar que você estava. Então, se Ele tirou você, Ele exige de mim e de você agora a santidade, meu filho. Você não escolheu aceitar Jesus? Este caminho ainda é um caminho da porta estreita, não da porta larga. É um caminho ainda da porta estreita. E uma porta estreita não entra bagagem. E uma porta estreita, muitas coisas tem que se tirar. Tira uma bagagem, tira outra bagagem, tira alguma coisa que está pesando e que impede a gente entrar na porta. Por quê? Porque Deus exige como Deus santidade. Santidade. E ele vai dizer aqui, olha, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, um Deus santo e um Deus de verdade. Um Deus santo e um Deus de verdade. O Deus que nós servimos é um Deus santo, mas também é um Deus de verdade. É um Deus santo, mas é um Deus verdadeiro. É um Deus santo, mas é um Deus que exige de cada um de nós ser verdadeiro diante dele, em toda maneira de viver. Existem muitos que caminham conosco que não conseguem se sustentar na verdade. Vieram do mundo, Deus os resgatou, Deus os trouxe, mas a gente sabe que é tempo de melhorar, é tempo de mudar. A gente pode, tem que ter um esforço para a mudança, né? E a gente bem sabe que nesta caminhada da gente, é uma caminhada de que Deus aborrece lábios mentirosos. Porque quando ele trata com a igreja de Filadélfia, ele vai dizer assim, olha, isto diz o que é santo. Quem vai dizer o que é santo? Aí ele vai dizer, e quem vai dizer também é o verdadeiro, Em Provérbios capítulo 12, 22 vai dizer: o Senhor odeia os lábios mentirosos. Pare de mentir. Tem muitos que caminham conosco que mentem, irmãos, que mentem. Toda palavra é uma mentira. Existe mentira que parece verdade na cabeça de muita gente. Tem gente que mente tanto que pelo fato de mentir tanto acredita na sua própria mentira e vive uma vida mentirosa e vive uma vida de mentira. Mas em Provérbios 12, 22 vai dizer: o Senhor odeia. Olha, irmãos, olha, essa palavra odiar, ela é muito forte, ela é muito pesada, mas não tem outra, é o que diz a palavra. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Mas ele vai dizer assim, olha, mas se deleita, glória, mas se deleita com os que falam a verdade. A verdade, ela pode possivelmente te trazer a ruína. A verdade, ela pode muitas vezes fazer você perder alguma coisa. A verdade pode muitas vezes fazer você se separar de alguém, porque você foi sincero, porque você falou a verdade. Mas a palavra vai dizer que o Senhor se deleita com os que falam a verdade. E é isso que Deus está falando aqui para a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: assim diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ande com a verdade. Eu vi uma pessoa, não é? Ela queria fazer o cadastro nesse auxílio, esse auxílio do governo, para receber os R$600. Aí você sabe que este cadastro do governo
ele só permite, não é? Pelo menos é o que eu entendo. Ele permite 2 pessoas por família, 2 CPF. Então, quando você vai fazer o cadastro, ele vai lhe pedir lá, né? Quantas pessoas tem CPF? Aí você bota 1 ou bota 2. Se você botar 3, o cadastro não vai adiante. Aí você tem que voltar de novo ao aplicativo para colocar ou 1 ou 2. Porque se tem 2 pessoas com CPF em casa, as 2 vão receber R$600. Cada uma, dá 1.200. Se for uma mãe responsável pela casa, né, ela vai receber R$1.200. Porque ela é uma mãe que se responsabiliza aqui pela casa. Mas pasmes, alguém ligou para mim e disse assim: olha, eu posso cadastrar meu CPF no endereço de outra pessoa para poder receber esses 600? Eu faço a pergunta a você: você acha que isso é verdadeiro? Você acha que isto é certo? Você acha que isto possivelmente aos olhos de um cristão, aleluia, aleluia, como é bom a gente ser crente, porque a gente perde glorificando a Deus. Enquanto alguém está furando fila, está chegando na frente, está levando vantagem, está achando que está abafando, porque está conquistando o mundo na nossa humildade, com tão pouquinho, mas não falta o pão, mas não falta o leite, mas não falta o café, mas não falta o almoço, mas não falta a dormida, mas não falta o transporte, mas o gás não acaba. Oh, irmão, como é bom a gente ser fiel ao Senhor, como é bom a gente ser verdadeiro com Cristo. E esta pessoa me ligou dizendo assim: como é que a gente faz para cadastrar com outro endereço? E eu perguntei a ela: você mora onde? Ah, eu moro nesse endereço aqui. Pronto, nesse endereço tem 2 pessoas já que vai receber cada uma R$600. Então, minha filha, já que você mora nesse endereço, esqueça o seu cadastramento. O seu pai e a sua mãe já receberam, já vão receber. E esta pessoa ficou indignada comigo e saiu por ali, né? Mas eu não me importo, porque eu estou pela palavra. A orientação tem que ser pela Bíblia. Se você não andar pela Bíblia, você vai dar cabeçada, você vai errar, você vai tropeçar no caminho, você não vai avante. Você está entendendo? É melhor ficar com Jesus, é melhor ficar com a palavra, é melhor ficar com a Bíblia, é melhor sofrer pelo amor de Cristo. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4:12, ele vai dizer: em tudo eu estou experimentado, eu sei viver na prova, eu sei viver na dificuldade, eu sei viver nas aflições. Se só tiver um pão seco, eu dou glória a Deus. Se só tiver água com pão, eu dou glória a Deus. Mas se Deus me abençoar e mandar carne, e mandar feijão, e mandar leite, e mandar ovos, e suprir a minha mesa com frutas, verduras e legumes, aí eu sei viver também, porque mesmo tendo, eu continuarei sendo crente. Rabachanaraia, Deus está falando. Deus está falando. A gente não pode andar com emenda, a gente não pode andar com arrumadinho, não pode, irmão, não pode andar. Tem crente que anda com arrumadinho, enrolando aqui, rodando ali, para onde vai é enrolando, é trapaceando, é enganando. Não faça isso, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 12:22, o Senhor odeia lábios impuros, odeia lábios impuros, odeia, mas ele se deleita, oh glória, mas ele se alegra. Oh, parece que eu estou vendo Deus tratando com Jó, estou vendo Deus tratando do assunto de Jó, quando Satanás, ele pede a Deus, ele pede, não é? Aí Deus aponta e diz: está vendo ali meu servo Jó, homem justo, sincero, temente, se desvia do mal. Olha, irmão,
Que referência, aleluia, que referência o próprio Deus, ele dá a Jó, ele dá de Jó a Satanás. Aí Satanás diz assim, também tudo que ele tem, o homem tem filhos, o homem tem esposa, o homem dá festa, o homem, ele tem fazendas, ele tem bens, tem gados, tem ovelha, tem muitos funcionários, ele é um dos homens mais ricos do Oriente, também tudo que ele tem. Aleluia. Caramba, xadarai. Aí Deus diz assim a Satanás, vai lá e toque em tudo que ele tem, vai lá e toque em tudo. E Satanás tocou. E as coisas, você sabe, o texto é Jó capítulo 1, depois você lê, você busca melhor a sua compreensão. Mas agora ele começa a perder tudo, ele começa a perder os filhos, ele começa a perder os bens, ele começa a perder a casa, ele vai se tornando o homem mais falido do Oriente. Ele começa a ser um empresário agora falido, e ainda por vez, ainda contrai uma lepra, e se coça com um caco de telha. Veja só, oh Deus, a gente precisa, irmãos, caminhar de uma maneira que Deus aprove a gente. Eu não estou precisando de aprovação de homem. Eu não quero que ninguém diga para mim, o senhor é um bom homem. Não, isso não me faz, não enche o meu ego, não, porque eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas imperfeições. Eu quero que Deus, ele fale para mim, eu quero que Deus fale comigo. A gente caminha, né? Existe um hino de um cantor que a gente sabe que ele diz assim, se o olhar do homem, né, não sei bem dizer, sobre o olhar do homem e o olhar de Deus, né? Porque o homem olha, ele vai olhar para a gente, ele vai olhar as nossas limitações, aquilo que a gente veste, ele vai elogiar a gente pela roupa, ele vai elogiar pela palavra, ele vai elogiar pelo que a gente faz, né? Porque como humanos nós não conseguimos enxergar dentro da gente. Você não consegue enxergar dentro de uma pessoa. Na testa dela não vem sinalizando verde, gente boa, vermelho, amarelo, atenção, vermelho, não faça negócio. Não, em nenhum ser humano é desse jeito, nenhum ser humano. Porque quem conhece a gente por dentro é Deus que conhece a gente por dentro. Então, se o homem vir me elogiar, ele pode me elogiar até por um tempo, depois ele me esquece. Se eu sair do ciclo da amizade dele, eu não estou dizendo que todos, né? Porque existe aquelas amizades que elas permanecem, fica, a gente por onde anda lembra, não é? A gente não esquece mais daquela pessoa, daquele amigo de oração, daquela amiga que caminhou conosco, mas muitas vezes acontece isso. Você é bom enquanto você está se movimentando com aquela pessoa, mas depois que você se afasta, aí aquela pessoa já não vê mais, ou não lhe elogia mais, não está mais perto de você para citar elogios. Mas Deus é diferente. Eu quero é que Deus olhe para mim e para você e diga assim, servo, serva aprovada. É isso que a gente precisa entender. Então em Apocalipse capítulo 3, falando para a igreja de Filadélfia, e a palavra hoje, eu quero terminar, eu já vou terminar a palavra, mas Deus está falando comigo, irmãos, Deus está falando comigo, Deus está tratando comigo também. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Então, quem está dizendo que tem esta chave, e a gente entende esta chave de Davi como esta chave, ela... Muito bem, a irmã Teresa dizendo aí, pastor, infelizmente tem muita gente que se diz ser cristão, que ainda faz tudo isto achando que Jesus não vê, e lá na frente não vai cobrar, porque Jesus é amor, mas também ele é justo. Verdade, irmã Teresa, é isto mesmo. Então, quando nós vemos esse texto, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve e diz o que é santo e o que é verdadeiro. Então já tratamos da santidade daquele que escreveu a carta,
e verdadeiro daquele que mandou a carta. Santo e verdadeiro. Agora vai dizer assim, do poder deste Deus, que é santo e verdadeiro, para a igreja de Filadélfia. Aí ele vai dizer assim, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. A chave de Davi, ela representa a autoridade de Cristo para abrir portas do seu futuro reino de Deus. Ninguém poderá fechá-la novamente. A salvação está assegurada. Uma vez que esteja fechada, ninguém poderá abri-la, não é? Então, quando a gente lê esse texto, geralmente a gente vai falar de porta, né? Portas que Deus abre, a porta do trabalho, a porta da prosperidade, a porta das bênçãos, a porta de emprego. A gente, quando traz esse texto assim, motivado, não é? Assim, trazendo uma palavra, a gente diz assim, olha, aquele que abre a porta. E é verdade, porque a autoridade de Deus faz abrir as portas. Agora, fazendo uma análise desse texto aqui, esta chave de Davi, esta porta que Deus abre, é a porta da salvação, é a porta que Deus vai abrir, e ninguém, é a porta do futuro, do reino de Deus, porque uma vez daqueles que serão tomados por Cristo para morar no reino de Deus, um dia esta porta ela também vai se fechar e ninguém vai mais poderá abrir. É semelhante à porta da arca de Noé, porque quando Noé ele constrói a arca, você percebe que Deus não permitiu que Noé ele fechasse a porta por fora, mas ele por dentro, né? Ele não permitiu que Noé fechasse a porta por dentro, mas a porta foi fechada por Deus, pelo próprio Deus, pelo lado de fora. Então a arca estava lá, e quando as águas começaram a subir, quem estava do lado de fora não poderia abrir a porta, porque a porta estava fechada pelo próprio Deus por fora, e nem Noé, com seu coração cheio de esperança e de desejo de ajudar, poderia abrir a porta, porque ele não tinha como sair para abrir a porta. Então a porta ela foi fechada por fora da arca. Então essa ligação desse texto, da chave de Davi, da porta que ele abre e ninguém fecha, ela tem um link, ela tem uma ligação com a volta de Cristo, né? Ela tem uma ligação com a porta do reino de Deus, porque aqueles que subirem com o Senhor, a porta vai ser fechada. A gente vai chamar isso da porta da graça. Já ouviram esse hino? A porta da graça. Então esta porta um dia ela será fechada, e ela fechada ninguém mais poderá abrir. Então este Deus que é santo, que é verdadeiro, ele também tem uma chave, aleluia, que abre as portas, que fecha as portas. Ele tem a chave direcionada ao futuro, que é a chave do reino de Deus no futuro, né? Esta porta será aberta por ele e será fechada por ele, e ninguém vai abrir. Mas ele tem esta chave, e esta chave, pelo seu poderio, pela sua força de Deus, ela abre qualquer porta que está fechada. Você crê assim? Todas as portas que estão fechadas, ele abre com essa chave. E a porta que ele abre, ninguém consegue fechar. Eu não sei porque às vezes as pessoas caminham tão preocupadas. Eu não sei porque muitas vezes caminham tão desesperada. Eu vou morrer, e isso não vai dar em nada, e isso não vai acontecer. Eu estou com medo de perder meu emprego. Deus está falando, viu? Eu estou com medo de perder este emprego. Mandaram eu para casa, me deram férias. E agora, olha, se for a porta que Deus abriu, fica tranquilo, fica tranquila, porque esta porta que ele abre, mas ninguém consegue fechar. Foi Deus que abriu. Glorifique a ele por isso. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 8, para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. 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 E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar.
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A gente não precisa mostrar nada a ninguém, irmão. A gente não precisa fazer para alguém ver que a gente está fazendo. Não, não precisa. Não precisa fazer. Não precisa. Eu não preciso pregar, e eu estou fazendo isso agora por uma necessidade, para alcançar pessoas que estão dentro de casa. Mas possivelmente isso seja um bom recurso, live, YouTube, entre outros, para que a gente possa semear a palavra. Mas ele vai dizer aqui que o que é santo e o que é verdadeiro, que ele conhece as nossas obras. É bom a gente caminhar com Cristo entendendo que ele conhece as nossas obras. Deus sabe quando você acorda, Deus sabe quando você ora, Deus sabe quando você lê a palavra, Deus sabe quando você ora para o grupo da igreja, Deus sabe quando você se movimenta. Ele conhece as nossas obras. Eu não preciso fazer para ninguém ver, eu só preciso fazer para Deus ver. É só Deus que precisa ver. E ele vai dizer assim, olha: eis que diante de ti eu pus uma porta, não uma porta fechada, mas uma porta aberta, que aí nesse caso aqui é uma porta de evangelização para a igreja de Filadélfia, para que eles pudessem evangelizar. E ele vai dizer aqui: e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. E eis que, aí ele diz aqui no versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Que Deus abençoe, irmãos. Eu queria ir mais